E um homem de 65 anos que já tinha a ficha suja foi preso por matar o vizinho depois de uma discussão que começou por causa de crianças jogando bola. É a história que aconteceu aqui em Alvorada que nós mostramos no início da semana, gente. Daquele homem que foi para frente da rua, que não gostou que as crianças chutaram a bola na grade dele, foi com um facão para o meio da rua e aí um outro vizinho foi lá e disse, não, calma, para, chega, vamos parar com isso, são crianças e tal. E esse senhor puxa uma arma que ele tinha escondida, gente, e dá um tiro no vizinho que foi lá para apaziguar aquela situação toda, matando o vizinho. Ele fugiu, mas ele está preso. Vitor Costa, que no dia foi lá contar pra gente essa tragédia, agora nos conta como a polícia chegou até esse homem. Vitor, boa tarde. Boa tarde, Samuca, para todo mundo ligado conosco na tela do Balanço. Olha só, a gente mostrou com muito afinco, né? Eu estive lá também na rua, falei com os vizinhos, ouvi as pessoas, todo mundo estava muito revoltado e até já tinha uma informação também de uma outra residência que este homem de 65 anos, que ele se apresentou à polícia. Estava foragido, mas acabou vindo com a companheira dele, essa moradora da rua. E vale salientar o detalhe, existe essa questão da bola bater no portão, tudo, mas os próprios vizinhos me disseram o fato de que essa mulher que mora lá, né, ela já reclamava com agentes da Corsã, com as pessoas que passavam na calçada, com todo mundo. A gente trouxe, né, também com exclusividade uma vizinha que viu tudo. Estávamos lá, né, eu e o Rafael Batista, nosso cameraman, e agora a gente tem também um pouco de detalhes a mais a respeito de como foi esse processo desse senhor, que a gente, claro, trata como suspeito, afinal de contas é o nosso dever aqui, né, como jornalistas, tudo, até porque depois que ele vai ser julgado, mas a polícia já acabou também decretando a prisão preventiva e outros trâmites quando ele esteve aqui, né, e eu falei também acompanhado da esposa. Edmar Machado está aqui, delegado da cidade. Ô, delegado, explica para nós como é que foi esse contexto em que ele veio até aqui. Estava acompanhado do advogado, como é que foi? Boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde a todos. Ele veio para prestar um interrogatório, veio junto com a sua companheira. A gente já tinha desde o domingo protocolado o pedido da prisão preventiva, né, a equipe de volante da delegacia de homicídio, do departamento de homicídios tinha, o delegado plantonista tinha efetuado o pedido de prisão preventiva. A prisão preventiva saiu ontem, decretada ontem durante a tarde, no momento em que ele estava aqui, prestando o seu interrogatório. Então, assim que encerrou o interrogatório, foi dada a voz de prisão a ele. A companheira dele foi ouvida também novamente, prestou ali as informações, deu a sua versão e ele foi encaminhado ao sistema prisional. Ele estava tranquilo? Ele estava assustado? Não, ele estava tranquilo, né? Ele no depoimento dele, ele alega que teria agido em legítima defesa, porque ele ficou com medo no momento em que foi tirado das mãos dele o facão, ficou com medo que ele fosse espancado ou que alguém tentasse contra a vida dele, por isso ele teria efetuado os disparos. Essa é a alegação dele. Ele chegou a receber algum ferimento, delegado? Não, ele não tinha nenhum ferimento, Daí, ele alega e a companheira dele também alega, dão uma versão parecida em relação a uma possível legítima defesa. Muito bem, delegado. Possível legítima defesa, né? Afinal de contas, a gente esteve lá, né? Eu ouvi, eu não sou ninguém para julgar, eu sou repórter, estou reportando que as pessoas, né? E o senhor faz o seu trabalho com maestria, de que, né, o David Simões de Freitas, 28 anos, essa vítima, um pai de família trabalhador que morreu, chegou até um momento pedir calma porque tinham crianças envolvidas, né? Isso chegou aos senhores também? Sim, a gente já tem depoimentos de algumas pessoas que estavam no local, que foram colhidas lá no momento do crime ali, após o crime. E a gente vai seguir ouvindo outras pessoas, identificando outras pessoas que estavam ali para confirmar se houve mesmo uma intenção dele de atingir a vítima ou se houve uma legítima defesa. Então agora vai dar seguimento ao inquérito policial, ouvindo ali mais testemunhas. Mas vale lembrar, né, que quando parte o início de ir para a rua, foi deste senhor, né? Não foi das pessoas que entraram em conflito com ele ali. Isso pelo que me testemunharam na rua, aqui também em Alvorada. Olha só, um detalhe, né, que acaba a gente importante trazendo à tona. Muitos vizinhos disseram de comportamento já mais agressivo. Você falou agora há pouco, né, Samuel? Esse homem, ele tem passagens já, né, por questões
de menor potencial ofensivo, assim, né? Mas injúria, outras questões de ofensa. E quando a gente conversa com os inspetores, os delegados, tentamos buscar tudo, assim. O delegado, ele já tem passagens, né? Não são crimes tão danosos, né? Como latrocínio ou homicídio, mas já também chegou o senhor do comportamento dele e da companheira? Isso, já no atendimento do local já foi relatado que havia esse tipo de divergências e deles está sempre buscando confusão com os vizinhos em razão de diversos fatores e principalmente em razão das crianças brincarem próximo do portão deles. E é curioso que ele tem uma ocorrência já bem antiga de um outro local em que ele residia que, no mesmo sentido, a ocorrência eles ameaçando vizinhos ali em razão de crianças brincando próximo ao pátio. Então ele já tinha um comportamento de criar animosidades com os vizinhos. Não é uma suspeita, é algo comprovado por um histórico mesmo deste morador. Isso, histórico de ocorrências e pelos relatos dos moradores que a gente pegou ali durante o atendimento do local. Uma dúvida que me chega, delegado, por gentileza, é o fato de que a esposa estava ali, né? Era um domingo, o pessoal aproveitando. Chegaram a ouvir também a viúva? Sim, ouvimos. Já tinha sido ouvida durante o atendimento da ocorrência, a viúva foi ouvida durante o atendimento da ocorrência e a gente ouviu ela novamente hoje pela manhã. De curiosidade, para quem está em casa, ele tem a prisão preventiva decretada, ele está numa delegacia, ele não está já detido numa penitenciária ou não? Não, ele foi encaminhado para o NUGESP, né? Está no NUGESP. Provavelmente hoje pela manhã ali deve ter sido realizada a arma de custódia ou vai ser no início da tarde e deve ficar à disposição da justiça agora, né? Isso, o NUGESP é um núcleo, né, gente, que tem justamente controlado com isso, fica em Porto Alegre, ali bem pertinho já, né, do bairro Aparício Borges, aquela região muito próxima da Ipiranga. Muito bem salientado, Samuel. Parece que a gente estava numa sintonia mental aqui, que a minha próxima pergunta era justamente sobre isso. A arma. A gente tinha conversado com o delegado Edmar Machado que a arma não constava nada de regularidade nesse armamento. Ele sai com um facão, que é algo, né, ali normal, mas uma arma de fogo. Isso, a arma, ele não fez a entrega da arma, alega que jogou fora a arma quando ele fugiu do local. A arma é uma arma que ele disse que é de família, que era do pai dele, que ficou para ele, mas não tem nenhum registro. Nem o pai dele tinha um registro, ele também não tem nenhum registro da arma. Revólver 380? Um revólver 38, isso. Um revólver 38. E ele alega que teria se desfeito da arma ali no momento que fugiu. Tá certo. Obrigado por enquanto, delegado. Tem alguma outra pergunta, Samuel, desse caso que gerou uma repercussão, né? Muitos telespectadores da Record ficaram abismados também numa briga de vizinho, tendo a relação ali com as crianças, né? E até a própria moradora da rua com quem eu consegui conversar lá, né? Já havia dito dessa situação de ser uma vizinha encrenqueira, no português bem básico. Sim. Aqui, assim, com outras pessoas também, né? Essa mulher que lá reside. Quer que repasse alguma coisa pro delegado? Convence o delegado essa tese que ele apresentou de legítima defesa, dadas as circunstâncias, arma irregular, saiu para fora de casa com um facão e com um revólver na cintura para tirar satisfação de crianças? O Samuel pergunta para o senhor assim, acha que convence essa tese de legítima defesa? Porque ele sai com um facão e já está com o revólver guardado ali também, né? Não, a gente tem o que vai pesar é o depoimento das pessoas que presenciaram os fatos, né? Então, por isso que a gente vai tentar identificar mais pessoas. A gente tem pelo menos umas 3 pessoas que a gente já ouviu até esse momento. E agora a gente vai buscar outras pessoas que estavam ali, que presenciaram, para tentar ou confirmar ou afastar essa hipótese, né? A gente tem que trabalhar com todas as hipóteses, né? No momento, até concluir o inquérito. O senhor havia dito, né, delegado, também o homicídio, claro que é consumado, mas também pode ser que fique como qualificado por motivo torpe. E tentativa de homicídio contra outras pessoas pode ser agregado ou ainda? Isso, pode ser, também depende dos depoimentos, porque os primeiros relatos que a gente tem é que ele teria efetuado pelo menos mais 2 ou 3 disparos em direção às outras pessoas. Daí a gente não sabe se com a intenção de atingir as pessoas ou com a intenção de afastar, né? Então, tudo isso, com o decorrer das oitivas que a gente vai fazer, a gente vai tentar esclarecer esses fatos. Obrigado, delegado Edmar Machado, pela participação do senhor.
Obrigado, boa tarde a todos. Vitor, Boa tarde. só mais uma coisinha. Isso, né, Samuca? É a situação bem complicada. Ele Claro, disse diga lá. onde ele ficou escondido nesse tempo, depois de matar, fugiu, foi para onde? Até se apresentar à polícia? Pois é. Essa situação não chegou a trazer muito assim, né? Samuel ficou curioso, né? Ele chegou a dizer onde estava, se estava escondido, se estava aguardando. O senhor havia me dito, né, que ele comunicou que não sabia que tinha uma prisão decretada. Isso, ele não sabia ainda que tinha prisão decretada, até porque a decretação da prisão foi na tarde de ontem mesmo, e ele se escondeu num outro local aqui em Alvorada para, em princípio, evitar o flagrante ali no início, né? Ele estava escondido. E com essa acusação de um possível linchamento que ele sofreria, ele também disse isso. Mas no início, né? No início da ocorrência ali, a partir do momento que foi tirado o facão da sua mão ali, naquele momento ele disse que ficou com medo de ser linchado ou de ser morto ali, no primeiro momento. E aí depois ele se escondeu, ele não chegou a afirmar qual era a intenção dele ao se esconder, mas a gente acredita que tenha sido para se escapar de uma prisão em flagrante. Veio até aqui sem advogado, sem uma defesa instaurada. Isso, veio com a sua companheira. É isso por enquanto. A gente vai naturalmente voltar até a rua lá para poder conversar, sondar, né? Ouvir demais pessoas. Naturalmente, muitos vizinhos estão ainda assustados, estão de luto, tristes, né? David Simões de Freitas, volto a reiterar aqui, né? 28 anos, casado, né? Deixou criança pequena. Pai, trabalhador. A própria vizinha tinha me dito que ele praticamente trabalhava de dia para ter o que comer à noite. Já a família residia há bastante tempo ali na casa, foi passada de geração. Então, assim, uma pessoa que os próprios vizinhos disseram que ele abriu os braços e havia dito que para tentar proteger, e a gente, vale salientar, poderíamos aqui estar noticiando uma tragédia, uma barbárie, porque tinham crianças de 9, 10, 8 aninhos ali na rua. Que testemunharam, eu acho, né, Vitor? Uma rua com moradores das antigas. Testemunharam, a gente falou, eu não posso dar o nome da pessoa que gravou conosco, mas ela testemunhou, ela falou tudo. Inclusive, eu vou voltar lá e com hoje a Adilson Correia, nosso repórter cinematográfico, para tentar falar com outras pessoas que aceitem, talvez, mostrar o rosto, né? Tá preso agora, sem né? ter medo, assim, nem nada. Ele tá preso. E quando eu estive lá, ainda 2 moradores me reconheceram, né? E aí, passarinho, tudo bem? Me cumprimentaram, eu gentilmente cumprimentei eles também. E daí disseram sobre a postura racista desse homem, né? Quanto ao povo preto que passava ali ou que mora ali. Ele tinha essa ainda, essa nojeira ainda também. Então, vou me dedicar, como sempre, vamos lá tentar ouvir mais pessoas. Na segunda-feira, quando estivemos, a moradora preferiu, né, o anonimato. Então, claro, a polícia também está fazendo o seu trabalho. A gente pôde, né, exaurir bem as perguntas aqui com o delegado Edmar, mas naturalmente vamos lá cumprir nosso trabalho jornalístico para ouvir, para entender melhor toda essa dinâmica, mas o próprio perfil deste homem, dessa mulher, que todo mundo nos relata, assim, já era de desavenças. E vídeo que o delegado explicou, segundo o histórico, né, ele não inventou da cabeça dele, o histórico recente também de briga de vizinhos desse homem que está preso preventivamente, 65 anos, aí principal suspeito por ter matado um vizinho, né, de 28 anos, na frente dos filhos e também da ex-companheira. Na frente dos filhos, na frente da companheira, na frente da vizinhança toda, na frente da criançada toda que estava brincando ali na volta. Pelo amor de Deus, né, gente? E vai lá me alegar legítima defesa. O delegado, claro, com todo o cuidado do mundo, está dizendo que ele tem que fazer isso. Vai ouvir todos para ter a convicção ali na frente. Mas, por favor, né, pessoal, cadê a legítima defesa? Se eu não estou contente que estão me incomodando aqui na frente, eu não vou me incomodar com criança, mas vamos lá. Estão me incomodando aqui na frente, eu vou chamar a polícia para resolver. Eu vou chamar
chamar a brigada militar, não vou pegar um facão e um 38, colocar na cintura e vou ir lá tirar a satisfação. Por favor, né, gente? Meu Deus do céu. O delegado vai trazer essa convicção lá na frente, né, pessoal? Não tenham dúvida nenhuma, tá trabalhando, tá fazendo o que tem que ser feito, tá ouvindo todo mundo ali na volta. É importante as testemunhas irem lá, conversar com o delegado, falar a verdade, nada mais, não precisa mais do que isso, né? Para incriminar esse homem, essa criatura que matou esse pai de família, na frente dos filhos. Matou esse pai de família na frente dos filhos e na frente de muita gente. Agradeço o delegado aí, Vitor, muito obrigado mais uma vez, né, por ter trazido esse esclarecimento. Aquilo que foi possível trazer até agora para os nossos telespectadores. E, pessoal, a gente gostaria demais de conversar com a família desse pai que foi assassinado. A gente, demais mesmo. O Vitor vai para lá, vai tentar conversar com eles, se eles estiverem à vontade para falar agora, para a gente fazer uma homenagem, para a gente contar quem era esse homem, né, a dedicação que ele tinha para a família, para o serviço, os dias que ia trabalhar, voltava tarde, para poder colocar comida dentro de casa. Para contar um pouco mais, né, citar uma pessoa ali, não mais um que morreu, né? É uma pessoa, alguém que tinha família, mulher, filhos, tinha uma vida, tem pai, tem mãe, né? É sempre essa a nossa intenção quando a gente busca conversar com as famílias a respeito de quem se foi numa tragédia como essa que aconteceu em Alvorada. O Vitor vai para lá, vai tentar, se for possível, se não for também não tem problema, né? A gente entende a dor que vocês estão sentindo nesse momento. Mesmo falo para os vizinhos lá, né? Se quiserem conversar com o Vitor, nosso repórter está indo para lá agora para a gente relembrar essa tragédia que aconteceu ali por conta de uma bola de uma criança que bateu na grade. Pelo amor de Deus, né, gente?